O Alfa. Olá, seguidores do canal. Me chamam de Major Soares, e vou relatar minha experiência com lobisomens. Na época ninguém acreditou em mim, só o meu avô. Restante da minha família tiram sarro de mim, até hoje. E eu sei o que passei, o que vi. Era o ano de 1998, eu tinha uns 16 anos, morava no interior de São Paulo, numa cidade moderadamente grande. Era a terceira cidade mais populosa do estado de São Paulo, mas ainda assim mantinha o jeitão de cidade do interior. Naquela época, se você tivesse uma autorização especial, poderia ter uma autorização provisória para dirigir e eu tinha a minha. Inclusive já trabalhava e comprei minha primeira moto. Uma CG 125, e andava nela nos finais de semana, uma vez que a empresa pagava vale transporte para ir e voltar do trabalho. E nos finais de semana, tendo evento ou não, eu andava pelas ruas da cidade, feliz pela minha conquista, minha moto, minha liberdade. E num final de semana de verão, a cidade estava fresca depois de um calor infernal durante o dia, a brisa leve da noite vinha acariciar nossa pele. Nesse dia em questão parei com minha moto na praça do bairro, onde encontrei meus amigos sentados no banco e ficamos conversando. Só quem vive em interior sabe o quão valioso é uma praça, num sábado à noite. Naquela tinha um carrinho de lanche e ficamos ali, vendo o movimento de jovens indo e vindo pela praça, e ao redor dela, a maioria conhecíamos, e quem não conhecíamos fazíamos ali mesmo nosso primeiro contato. E as horas foram passando. E as pessoas foram embora aos poucos sem nem notarmos. Quando a lanchonete fechou, olhamos no relógio e vimos que eram 11 horas da noite passadas. Então meus amigos falaram de irmos no posto de gasolina, pois o posto tinha uma loja conveniência e ali permaneciam mais pessoas, a maioria jovens da mesma idade. Seguimos em 3 motos até o posto, comigo estava um amigo na garupa, e ao lado uma moto com 2 e uma moto com apenas 1. Chegamos no posto e vimos o movimento de pessoas no pátio com de carros ligado e porta-malas abertos, e algumas motos, e muitas pessoas ao redor, muita bebida envolvida e muita gente bonita. Era jovens que queriam esticar mais um pouco suas noites. Dentre todos se destacava um rapaz, meio alterado, vestido de camiseta e bermuda, com uma lata de bebida na mão, estava falando um pouco mais alto que o normal. Aparentemente estava tentando provocar as pessoas que estavam no posto. Gritou com um rapaz do Varro Verde, que entrou no carro e saiu, sob muito protesto do rapaz que queria confusão. E assim, aos poucos as pessoas foram saindo do posto, porque todos estavam ali para diversão, relaxar a mente, conversar com os amigos, enfim, não querem confusão. O rapaz veio em nossa direção, apontou minha moto e falou algo sobre minha moto ser nova. Aceneiam a cabeça, mas não dei muita atenção, e isso irritou ele. Meus 3 amigos, prevendo confusão para nosso lado, fizeram menção de irmos embora, e concordei de imediato. Já montado na moto, e meu amigo no banco do carona, liguei a moto e senti um aperto no braço. Olhei para ver o que era e vi que era o rapaz confusão, segurando o meu braço e me olhando fixamente. Já vai embora? O rapaz me olhava fixamente, nem parecia estar bêbado. Fique mais para ver o espetáculo. Senti um calafrio percorrendo o corpo e puxei o braço, mas o rapaz não soltava. Liguei a moto, segui mesmo com ele segurando o braço, e foi obrigada a soltar porque parti. E ficou enfurecido. Agradeci educadamente a oferta e, montando na moto, meu amigo subiu na garupa, e seguimos em direção à casa dele. Saindo do posto o rapaz gritou: "Já já nos vemos." Mais aliviado por conta daquele incidente, segui em direção à casa do meu amigo, onde o deixei no portão, e ele disse: "Mano, cuidado com aquele homem, pode estar te seguindo. Imagina, veja." Falei mostrando a rua atrás de mim, não tem ninguém. Ele entrou na casa dele, e eu segui para minha casa, a 3 quadras dali. Para chegar até minha casa, eu passo pela última rua do bairro. Em frente tem uma mata pertencente a uma fazenda. E ao passar ali senti um cheiro muito forte de algo podre. No que imaginei ser um animal morto há alguns dias ali. Andando mais alguns metros, o odor parecia aumentar. Foi quando vi um homem correndo pela mata tentando me alcançar. Precisei olhar 3 vezes para ter certeza de que um homem corria tão rápido assim. E confirmei que o homem estava ali, poucos metros de mim, eu estava no asfalto, e ele na mata.
Pensei que seria assaltado e corri ainda mais. Besteira, o homem alcançou fácil a moto e encostou no pneu de trás, fazendo eu perder a direção. Com muito custo consegui me reequilibrar e notei, pelo retrovisor, que não era um homem completo, ó, na parte de cima. Na parte de baixo os joelhos eram quebrados e corpo todo peludo. Dentes saltando para fora, olhos brilhantes. Vi ele parado na rua, no meio da rua, me olhando seguir. Ele não estava correndo mais. Eu estava a 2 quarteirões da minha casa, e pensei, será que paro? E se aquela coisa estiver ainda por perto? Tomei coragem e entrei. Mas para entrar eu precisava parar a moto, descer, abrir o portão, entrar com a moto, e fechar o portão. Fiz isso em menos de 1 minuto. Dentro de casa, respirei aliviado. Troquei de roupa, deitei para dormir, e senti de novo o cheiro de podre vindo de fora. Mas desta vez não saí para olhar. Ouvi passos no quintal, indo e vindo da minha pelo corredor, que davam para minha janela. Quando os passos pararam em frente minha janela, e ouvi algo raspando devagar na janela, de cima para baixo, fazendo barulho na veneziana de metal. O barulho ia subindo devagar pela janela, e descendo, subindo e descendo até que meu pai acendeu a luz do corredor. Ouvi ainda como se fosse trotar de cavalo indo mais longe, e pulou o muro. Meu pai entrou no meu quarto perguntando que barulho era aquele, e contei tudo para ele. Ele riu e pediu para eu arrumar meu quarto no dia seguinte, porque estava com mau cheiro. No dia seguinte fui falar com meu avô, que era PM aposentado, e expliquei tudo, e ele acreditou. Ele disse que passou uma experiência parecida, e acreditava em mim. Meu avô contou que, quando era jovem, com 20 anos, recentemente contratado pela polícia militar, já namorava minha avó e iria na casa dela mais tarde naquele dia. Era uma quarta-feira, sairia do quartel às 18 horas, ia para casa se lavar e seguiria de bicicleta para casa da minha avó, pois era seu aniversário e meu avô tinha comprado o presente para ela. Uma aliança de noivado, já namoravam há alguns anos e ia pedir ela em casamento naquela noite. Se arrumou, melhor que pode, pegou o presente que estava numa caixinha preta, subiu na bicicleta e seguiu para a casa da minha avó, que ficava a 3 quarteirões de sua casa. Já eram 19h30 quando chegou na porta da casa de minha avó, quando o portão abriu e minha avó saiu, recepcionando meu avô, este que entrou na casa guardando a bicicleta próximo à porta da sala, e entrou. Estavam alguns parentes da minha avó confraternizando pelos 18 anos da minha avó e logo acenderam uma vela em cima de um lindo bolo branco, e em meia hora as pessoas já estavam indo embora. Meu avô aproveitou que os pais da minha avó estavam e fez o pedido, aceito de imediato, e mais palmas ao redor. Às 21 horas já estava se preparando para ir embora, despediu-se de todos e seguiu para sua casa com sua bicicleta. Virou a esquina e sentiu forte cheiro de podre e pensou ser um animal morto em decomposição. Faltando um quarteirão para chegar em casa, ouviu barulho de lata de lixo caindo e olhou para onde vinha o barulho, ainda em cima da bicicleta em movimento. Foi quando viu um cachorro grande, mexendo na lata de lixo e fazendo um barulho alto, a cerca de 50 metros de onde meu avô estava. O instinto fez meu avô aumentar a velocidade das pedaladas para chegar em casa o mais rápido. Quando olhou mais uma vez para o lado que viu o cachorro, assustou ao ver agora o que parecia um homem, corpo atlético, muito alto e peludo, olhando fixamente para meu avô, que já estava chegando na sua casa. Parou em frente ao portãozinho baixo, abriu, entrou e fechou em seguida, seguindo para a porta da sala, fechando a porta atrás de si. A porta era de vidro e pela claridade do poste, viu aquele homem entrando na sua casa, ficando no quintal da frente. Meu avô pegou seu revólver e espingarda de serviço, colocou balas e engatilhou. Parece que aquilo ouviu o barulho do pistola sendo engatilhado do lado de dentro, uivou alto e saiu correndo, atravessando do quintal, a rua até chegar à mata em frente da casa, e 3 passos. E essa foi a experiência que meu avô vivenciou. Nos dias que se passaram, a vida foi normal. Tentei falar com algumas pessoas, mas ninguém acreditou, além do meu avô. E me concentrei no que ele me disse sobre a coisa. Meus amigos me chamaram sempre para irmos até a praça e eu ia, porém voltava até às 22 horas. Meus amigos brincavam comigo, porque eu estava com medo. E estava. Algumas noites no meu quarto ainda aparecia o cheiro forte de podre, mas sem barulhos. Jamais sai para ver o que era. E assim passaram os dias, meses e anos. Completei 18 anos,
Me alistei, servi ao exército, o que me proporcionou adquirir pistolas e revólveres. Foi quando parou por um tempo os cheiros na minha janela. Meu avô orientou a irmos até o posto de gasolina e ficar lá algumas noites até termos notícia do moço encrenqueiro, porque para mim, o que me seguia era ele em forma de demônio. Me preparei, coloquei minha pistola nas costas e minha espingarda no carro, junto com a do meu avô, que me acompanhou em algumas noites. Meu avô foi tenente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, por mais de 2 décadas. Ele tem estatura alta, caminhar seguro de quem viveu sua vida toda protegendo uma nação, e já viu e vivenciou muita coisa. Entramos no posto, estacionamos o carro recém-adquirido, e quando sai do carro, fechei a porta, ouvi a voz que já conhecia. Ora, olhe só pessoal quem voltou. Me virei devagar para não demonstrar medo e vi o homem daquela noite, de 2 anos atrás, me encarando a poucos metros de mim. Minha espinha gelou. Mas me controlei, o que abriu um sorriso no rapaz. Como ele sabia que eu fiquei nervoso, procurei instintivamente minha Glock na parte posterior do meu corpo, ficando mais aliviado quando senti o volume dela. Estava seguro. Já vi que trouxe brinquedos. Por onde tem andado, pequeno motociclista? Virou para meu avô e disse: Tenente. Bateu continência para ele. Como ele sabe que meu avô é tenente? Meu avô nem respondeu ao rapaz, fez sinal com a cabeça para entrarmos no posto, onde nos ajeitamos no balcão e pedimos algo para beber. As portas eram de vidro, o que fez com que o rapaz que estava lá fora me visse lá dentro. Este continuou acenando com a cabeça, toda vez que nossos olhos se cruzavam. Foi quando eu notei que ele estava com mais 2 rapazes, tão estranhos quanto ele. Todos em roda, sentados, o único de pé era esse rapaz. Passamos assim por alguns minutos e chegado a hora de irmos embora. Levantamos, passamos pelo caixa e seguimos para o lado de fora da conveniência. O rapaz estava na mesma posição, em pé, nos encarando. Chegando no carro, ainda olhei para eles, que estavam a alguns metros de nós, e ele nos disse: Motoqueiro, poderia ser você comigo aqui agora. E por uma questão de segundos, os olhos dos 3 brilharam ao mesmo tempo. Se tratava de uma matilha então. Meu avô também viu e disse: Vamos embora agora. Entramos no carro, meu avô já engatilhando a arma, preparando para uma guerra. Eu me calei e seguimos rumo nossa casa. Vô, perguntei, você quer ir para sua casa? Ele confirmou com a cabeça, sempre alerta olhando dos lados, esperando algo acontecer. Parecia estar em posição de alerta de perigo iminente. Chegamos em sua casa sem intercorrências, foi então que ele abriu o portão, com controle, de dentro de casa mesmo, e disse: Entra. Entrei, sai do carro e fomos para dentro da sala. Meu avô fechou a porta. ¿Está armado? Sim, falei mostrando as armas. Atenção! Apagamos a luz, ficamos na sala, baixados esperando algo que nem eu sabia o que. Minutos depois os cachorros da rua começaram a latir a uma certa distância. E foi se aproximando. Em questões de minutos os cachorros chegaram à porta da casa do meu avô, acuando algo maior. Meu avô se levantou, foi encostado à parede, devagar até a janela, ver o que estava lá fora. Meu Deus do céu, disse ele, baixinho. Levantei e fui ver o que deixou meu avô espantado e vi vários cachorros de rua, acuando um cachorro maior. Foi quando ficou ainda pior. O cachorro maior ficou em 2 patas, e rosnou para tosos os outros cachorros, se virou para dentro da casa, e tentou forçar o portão para entrar. Como a casa do meu avô parece uma fortaleza, onde termina o portão reforçado e grosso, começa o telhado, não tem espaço para bandido entrar. Mas seria aquela o nome correto daquela coisa? Foi quando, em um salto, ele subiu no telhado da garagem. Ouvimos em silêncio aquilo andando sobre o telhado. O silêncio se fez mais uma vez, e minutos depois, ouvimos quando pulou no quintal. Meu avô não tinha cachorro, mas ouvíamos cachorros latindo em toda a vizinhança. A criatura, depois de cair no quintal, ficou de pé e se aproximou pela porta da cozinha, que também era de ferro grosso. A criatura pegou na maçaneta, tentou abrir a porta e não conseguiu. Meu avô e eu caminhamos lentamente com arma em punho, esperando que, a qualquer momento a criatura entre por aquela porta. Foi quando que, eu com a arma em punho, apontando para a porta e passei ao lado da janela de vidro da cozinha,
Em questão de segundos uma outra criatura quebrou o vidro e segurou minha mão com força, arranhando minha pele com suas unhas afiadas. A parede estava entre nós, só a janela de vidro estilhaçada fazendo com que a parte de cima ficava desprotegida. Em um único movimento aquilo me puxou para fora com uma facilidade imensa. Fui arremessado a 10 metros da casa, deixando meu avô sozinho lá dentro. Ainda com arma em punho, vi quando um homem porco cachorro ainda maior, com olhos brilhantes se aproximou e estava de pé, me olhando, e disse com voz grossa: "Menino motoqueiro, poderia ser você aqui entre nós." E adivinhando meus pensamentos, a criatura inclinou o corpo para trás e uivou alto, sendo respondido por muitos outros sons de uivo. Entendi então que éramos a minoria. Foi quando notei que estava rodeado por olhos brilhantes, me observando. Pensei que ali seria minha morte, quando ouvi um estampido de bala, saindo da janela de cima do vizinho de muro do meu avô, que também era policial militar reformado, e estava baixado na janela do banheiro do anda de cima da casa dele, observado toda a nossa situação. E em seguida, outro estampido, vindo do muro da casa de trás, outro policial militar. Aí lembrei que meu avô morava na vila militar. Pelo menos 4 quadras ao redor eram todas preenchidas com policiais militares reformados, e então a casa estava cercada. As criaturas começaram a correr, menos o maior deles, que estava me encaram e sorrindo, olhando para minha mão arranhada. Ele só esqueceu que eu estava com minha pistola em punho. Mirei e atirei. Com aquela distância não tinha como errar e então o tiro certeiro desferiu uma bala entre os olhos daquilo. E então um barulho pesado no chão. Ele caiu. Levantei, mirei novamente na cabeça, e desferi mais 1, 2, 3. "Está morto", disse meu avô. Difícil explicar o que eu vi. Em segundos a criatura imponente se transformou no homem que tinha visto no posto há alguns anos Arasi naquela noite. Meu avô organizou aquela armadilha para ele. Será que sabia quantos eram? "Ei dito, nome do meu avó, esse seu neto não é de brincadeira", disse o vizinho do lado. Meu avô fez meio sorriso. Foi aí que descobri que as esposas, incluindo minha avó, tinham ido viajar para um hotel, na capital. Disseram ser noite das meninas. Vai ter que arrumar essa janela antes que a Vera chegue. E assim organizamos o que conseguimos. Chamaram a polícia e explicaram o que aconteceu. Segui para minha casa e caí no sono. No dia seguinte, acordei, ouvi meus pais na cozinha e fui ter com eles. Sentei na mesa, tomei meu café e conversei com meus pais normalmente, omitindo os fatos da noite anterior, seguindo a orientação do meu avô. Naquela noite teríamos visitas em casa, parentes que viriam de outro estado para visitar meus pais. Meu avô chegou e sugeriu que eu ficasse na casa dele aquela noite para dar meu quarto para as vistas e aceitei de primeira. Na casa do meu avô tinha um quarto com banheiro no canto do seu quintal e quando cheguei lá estava tudo arrumado, me esperando. Minha avó iria chegar mais tarde naquele dia, então pensei, meu avô fez tudo isso para mim. Na verdade minha avó pensou em tudo, na armadilha contando com os vizinhos, e o quarto arrumado para eu dormir. Me joguei na cama, estava cansado e com a cabeça pesada, não era meio-dia, e já estava com os olhos fechando. Deitei na cama com lençóis limpos e macios, e dormi. Não sei quanto tempo dormi. Sono profundo e restaurador. Quando acordei, estava com muito calor. Achando ser horário do almoço, abri a porta do quarto, que dava pro quintal e vi estar de noite já. Me sastiai. Estava com fome, e vi na mesa ao lado da cama, um lanche de pão e mortadela. Comi em 2 ou 3 mordidas. Estava ainda com fome. Liguei o ar porque comecei a sentir um calor muito grande. Meu avô disse que iria até a casa dos meus pais, e eu disse que estaria lá em breve. Ele se foi. Levantei da cama, tomei banho e o calor não passava. Tomei mais um banho, com a porta do banheiro aberta, para entrar o ar-condicionado no banheiro, e gelar ainda mais o ambiente. Não me senti melhor com banho, o calor não melhorava, nem com ar-condicionado ligado. Saí do quarto de cueca e percebi que a noite estava clara. Enxergava a noite em tons amarelos. O cheiro da comida da vizinha estava no meu nariz. Os barulhos das crianças do vizinho do fundo estavam como se dentro da minha cabeça. Mas o que estava acontecendo? De repente meu corpo estralava, e uma dor que começou devagar foi aumentando.
Meus joelhos estralavam e comecei a gritar de dor, quando ouvi um uivo. Me desesperei. De novo não. Foi quando pelos começaram a nascer em todo o meu corpo. Comecei a ficar mais alto e vi muitos olhos iluminados me olhando. Senti o cheiro e reconheci minha alcateia. Todos esperando minhas ordens. Pulei no telhado e ganhei a rua, em 2 pulos, entrando na mata em frente à minha casa, seguido por alguns dos iguais a mim. Passei a noite conhecendo essa minha nova condição, comi algumas coisas em lixos, entrei em galinheiros, e bisbilhotei pessoas em suas casas. Já cansado, cheguei na casa do meu avô, fazendo o menor ruído possível e sentei embaixo da grande árvore que ele tinha no quintal. Fui dominado por um sono insuportável, e dormi. Acordei com meu avô jogando uma toalha sobre meu corpo. Não me diga nada. Virou as costas e disse: Zaqueu quer falar com você. Levantei, fui até o quarto que meu avô me cedeu, me vesti e segui até a cozinha, onde o senhor Zaqueu estava. Bom dia. Eu disse. Bom dia, menino. Respondeu o senhor Zaqueu, com o rosto tenso, preocupado. E começou a falar logo. Pedi permissão ao seu avô para falar com você. Precisamos de ajuda. Acenei com a cabeça, sem entender que tipo de ajuda o homem precisava. Ele continuou. Estão rodeando a chácara da minha filha, na qual mora com meu genro e netos. Já chamei a polícia, mas ninguém faz nada. Eles passam por apuros, ouvindo vozes e passos todos os dias, de madrugada. Teria como pedir para seus amigos e você irem até lá? Então era isso. O que eu achava que era segredo, não era. Agora ele também sabia. Meu avô estava a passos atrás de mim. Quando me virei, ele estava encostado na pia, em pé, em sinal de concordância. Pode contar conosco. E assim foram os dias, desde então. Viramos justiceiros. Com o apoio da comunidade mais antiga. Ninguém nos via, ninguém vê se não quisermos que vejam. Não comemos humanos, pelo menos os lobos naturais. Já não sei sobre os pactuados. Sim, existem tipos de lobisomens. Quem me mordeu foi um lobisomem de sangue, não um pactuado. Comemos galinhas, cachorros e filhotes. Controlamos nossa transformação, mas pode acontecer de dia ou de noite. Lua cheia ou não, e como pessoas, existem bons e maus. Somos hoje uma alcateia de 25 lobisomens, andamos quilômetros quando transformados, e sempre voltamos para a origem. A adrenalina estava sempre a 1000 durante todo o tempo da transformação. Sentimos cheiro ao longe. Enxergamos melhor à noite, já que vemos a noite como o dia, um dia amarelo. Não me casei, nenhuma mulher quer o marido saindo à noite. Fiz um pacto de silêncio com os militares reformados amigos do meu avô e nunca comentei minha condição. O tempo foi passando, alguns não estão mais entre nós, inclusive meus avós, porém ninguém mais soube do meu segredo, além dos que já tinham. E esse é o meu relato. Muito obrigada. Não me casei, nenhuma mulher quer o marido saindo à noite. Fiz um pacto de silêncio com os militares reformados amigos do meu avô e nunca comentei minha condição. O tempo foi passando, alguns não estão mais entre nós, inclusive meus avós, porém ninguém mais soube do meu segredo,
Nem todos os lobisomens são ruins, a maioria são justiceiros e protetores. E esse é o meu relato. Muito obrigada.